tivemos tanto acesso à informação e, paradoxalmente, nunca estivemos tão desinformados. Em poucos segundos, uma mentira atravessa o mundo. E agora, com a inteligência artificial, entramos em uma nova era. Quando já não sabemos mais distinguir o que é real, o que é manipulado. Quem ganha com a desinformação? Por que acreditamos tão facilmente? E qual é o papel da ciência, da educação e da responsabilidade ética num mundo onde qualquer pessoa pode criar uma verdade em segundos? No Saiba Mais de hoje, vamos falar sobre esse assunto, seus impactos reais e como desenvolver senso crítico em tempos de excesso de informação. Então aperta o play, porque pensar também é um ato de resistência. Como é que a gente enxerga a desinformação? E a desinformação hoje ela é vista sob um acrônimo chamado de MDM, que é Misinformation, Disinformation e Malinformation. O que é o Misinformation? Compartilha do prefixo do mistaken, de cometer um equívoco. Então, Misinformation é uma informação, digamos assim, falsa, que você compartilha sem intenção. Ou seja, você não é o agente que fabricou a desinformação, mas você compartilha. A segunda abordagem que a gente começou a analisar é o disinformation de fato. E o disinformation é quando eu tenho uma informação que é falsa, mas ela é fabricada. O agente ele tem propositadamente uma intenção de fazer uma notícia que ela tem estatísticas que estão erradas, que ela é projetada para discursos de ódio, medo. As pessoas, de forma geral, sempre imaginaram assim, a desinformação algo que é criado por motivos ideológicos, Então, existe um grupo que quer colocar uma visão de mundo A, B e C. Não é bem assim só. Existe uma outra origem da desinformação, que são as empresas que se usam de desinformação para gerar tráfego para vender algum produto ou serviço. Por que isso é importante? Porque a gente imagina assim, a desinformação ela acontece só por questões políticas. Não, econômicas também. Empresas que criam uma desinformação, uma notícia para chamar atenção, chocante, mas a notícia não é o fim, a notícia é o meio para tu chegar até o site, olhar do lado de uma publicidade e o que isso muda em termos de combate à desinformação? É que tu passa a olhar não só postagens, tu passa a olhar também onde é que o dinheiro de anúncios está indo. E o terceiro pilar da desinformação é o que a gente chama de malinformation, que é uma informação que ela é tirada de contexto. Então, assim, a informação original ela pode ser verdadeira, mas quem desinforma acaba justamente mudando um pouco o contexto para criar sua narrativa. A internet completa 35 anos. No início, a comunicação era simples e unilateral. Alguém publicava, o outro apenas lia. Em 2004, o Facebook surge e muda as regras do jogo. Pela primeira vez, qualquer pessoa poderia publicar, comentar, responder e amplificar conteúdos. A informação deixa de ser apenas informativa, ela passa a ser performática. Algoritmos passam a mostrar não o que é mais correto, mas o que confirma crenças. Assim nascem as bolhas, que são os ambientes férteis para a desinformação. Ao longo desse movimento de constituição da internet, constituição das redes sociais, Instagram 2010, quando surgiu, a gente passa de uma web 1.0, que é aquela web onde basicamente a comunicação estática das páginas, para uma web 2.0, onde você tem as primeiras redes sociais de forma orgânica, para uma web 3.0, onde é a era dos produtores de conteúdo. Por quê? Porque você tem o vídeo, você tem a monetização, você tem o mobile, então é muito fácil para qualquer pessoa, ver algo, gravar e disseminar essa informação na internet. E o que isso representa em termos de números, que eu acho que esse é o ponto importante para a gente começar a entender como a gente se comunica e desinformação. Anos 2000, nós tínhamos 6% da população mundial com acesso à internet. 20 anos depois, a gente passa a ter 68%. Se a gente pega os 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente está falando assim, 4 ponto alguma coisa hoje tem acesso à internet. Com acesso mobile, ferramentas de IA, redes sociais. Então, assim, a probabilidade de alguém criar conteúdos para o bem ou para o mal, tá posta. A desinformação, ela vai continuar,
é como poluição, a gente não consegue zerar, mas a gente tem que saber como administrar. Ela é um problema sistêmico que demanda soluções sistêmicas, né? Então não é assim, o que a gente pode fazer para combater a desinformação? Não é só uma coisa que tem que ser feita, são várias coisas que precisam ser feitas por diversas partes, né? Pessoas, instituições, legislação, plataformas, né? Para que esse problema tenha um impacto menor. Nunca se produziu tanta informação, nunca se compartilhou tanto e nunca foi tão difícil saber o que é real. O que antes chamávamos de fake news, hoje tem um nome mais preciso: desinformação. Um fenômeno que se reinventa a cada avanço tecnológico e que agora entra em uma nova era. As fake news, né, as notícias falsas, elas já andam circulando faz um tempo, né? Se a gente for parar para pensar socialmente pensando, né? Especialmente nesse momento que a gente vive dessa chamada era da pós-verdade, que a gente encontra a verdade que a gente quiser em qualquer canto, né? Mas as redes sociais, elas potencializaram muito esse alcance, porque onde as pessoas estão, né? As pessoas estão muito nesse ambiente de rede social, que é um ambiente que a gente chama, é uma terra sem lei, né? Que tudo pode circular com muita abundância, com muita fartura, né? Só que não necessariamente passa por um processo de checagem, por exemplo, que é uma coisa que o jornalismo, né, tem uma função de fazer, por exemplo. Quando se produz um jornalismo ético, correto, você tem todo um trabalho de apuração, de checagem das notícias. Então, a gente está falando de um ambiente que não vai trabalhar com esse tipo de informação, né? Então, a gente tem esse ambiente anterior, que já é desse jornalismo correto, credível, né? Que é de publicar notícias que são corretas, verossímeis, que são de interesse público. E é papel do jornalismo agora também fazer esse papel de verificador cada vez mais, né? Entrou como uma nova função do jornalismo, dos jornalistas, verificar essas informações falsas que estão circulando, porque, veja bem, elas podem causar problema social mesmo, né? E um problema que eu trago aqui, que a gente pode parar para pensar muito, é o da vacinação, das vacinas. O Brasil deixou de vacinar muito agora nos últimos anos, muito em razão de informações falsas que circularam sobre a vacina em si e que não são verdadeiras, não são corretas, né? Aí entra de novo o papel do jornalismo, né? A gente precisa verificar, checar as informações, informar a sociedade, informar as pessoas de que esses conteúdos que estão circulando, eles não são verdadeiros. E agora entramos em uma nova fase, a inteligência artificial. Pela primeira vez na história, máquinas são capazes de produzir textos, imagens, vídeos e vozes indistinguíveis das humanas. A escala deixa de ser humana e torna-se industrial. Mas a mesma tecnologia pode arruinar reputações, manipular eleições e fabricar mentiras. Também pode elevar pessoas. A IA já ajuda a detectar notícias falsas, identificar deepfakes, cruzar dados e fortalecer o jornalismo investigativo. A inteligência artificial não decide sozinha, ela amplifica intenções humanas. O problema não é a tecnologia, é o uso que fazemos dela. Checar fontes, desconfiar do sensacional, entender como a tecnologia funciona deixa de ser opção e passa a ser necessidade social. A universidade tem um papel fundamental nisso tudo, né? Então, se a gente for parar para pensar, esse profissional de comunicação, né, especialmente esse profissional que vai se formar em jornalismo, esse futuro jornalista, essa futura jornalista, ela pode trabalhar, né, nesse combate à desinformação. Como é que faz isso? Desmentindo e corrigindo conteúdos falsos, né, de forma muito transparente com o público, educando também o público sobre como ler o mundo informacional, sempre pensando de forma muito crítica, né, com um senso crítico, como é que se faz isso, e também produzir informação sempre com muita qualidade, né, com base em fatos e contextos, nunca tirando isso, né, que é o caráter da informação, que ela
que ela parte de algum fato, ela tem algum contexto, né? E tem que ser algo crível, algo verdadeiro, algo legítimo, algo que busque especialmente o interesse público, né? Porque só assim a gente também consegue viver num ambiente democrático, num ambiente que seja socialmente favorável para o desenvolvimento de todas as pessoas. A tecnologia não é boa nem má, ela apenas amplia o que somos. Na disputa entre verdade e desinformação, a decisão final ainda não é da máquina, é nossa. Até o próximo Saiba Mais!